Senhoras e senhores, muito boa noite. Solicitamos aí a atenção de todos aqui presentes, internautas, telespectadores do canal 36.3 da TV aberta deste Poder Legislativo, pois nesse momento daremos início à audiência pública para demonstração pelo Poder Executivo à Comissão de Finanças e Orçamento sobre avaliação e cumprimento das metas fiscais correspondentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2025, dos termos do parágrafo 4, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101, do 4/5/2000. Convidamos já está aqui ao meu lado o senhor Valcinir Roberto Perucci, digníssimo secretário municipal de Planejamento e Finanças do município de Lins. Também os demais membros aí da Comissão de Finanças, o vereador Wesley de Madureira e o professor Edson Rodrigues Júnior. Nós queremos aí convidar o excelentíssimo Tuti Pereira, digníssimo presidente dessa Casa de Leis, se estiver presente, fazer parte da mesa, se quiser. Destacamos aqui a presença dos senhores vereadores, o Tuti Pereira, Ana Paula, Wesley, Marcelo Muniz, Fábio e Capitão Lourenço, e também a vereadora Carol. Inicialmente agradeço a participação de todos e informamos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara Municipal, www.camaralins.sp.gov.br, e pelas redes sociais, através do Facebook e YouTube, @TV Câmara Lins, e pelo canal 36.3 da TV aberta TV Câmara. Essa audiência pública, foi convocada pela presidência dessa casa, vereador Tuti Pereira, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamentos, que é composta pelos senhores vereadores, este que vos fala, Roy Nelson, o Hélio de Madureira, vice-presidente, e o vereador professor Edson Gabriel Júnior, como membro. Isso em atendimento ao artigo 9º do parágrafo 4 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de que possamos discutir a seguinte propositura. Dispõe sobre a audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2025. Esclareço ainda que essa audiência pública tem por objetivo específico dar publicidade da matéria a todos os interessados. Nesse momento, passo aí a palavra ao senhor Valdecir, representante do Executivo, para as suas considerações. E esclareço que, se alguém quiser fazer alguma consideração, ao final da explanação poderá fazê-lo. Senhor Valcinir, com a palavra. Boa noite a todos, a quem nos ouve pela internet, rádio, televisão, e os nobres vereadores, público presente. Então, boa noite mesmo, obrigado pela presença de vocês aqui. Então, vamos iniciar aqui a audiência pública do segundo quadrimestre de 2025. Audiência pública, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 4 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, realizada em 24/9/25, às 18h30, plenário da Câmara Municipal de Lins. Então, nós vamos fazer aqui um demonstrativo de receitas versus despesa do período. O primeiro tópico que demonstraremos e avaliaremos é o comparativo entre receitas e despesa do segundo quadrimestre de 25. Receitas previstas até o segundo quadrimestre: R$ 264.606.691,48. Receitas arrecadadas: R$ 265.312.710,79. Para o campo das despesas fixadas, prevista até o segundo quadrimestre, R$ 264.606.691,48.
Despesas liquidadas, né? As despesas prontas para serem pagas, 242.379.885,74. Conforme tabela nesse quadro, né, visualizamos que estimamos as receitas no período de janeiro a agosto de 25 no valor de 264.606.691,48 e foram confirmadas receitas no valor de 265.312.710,79. Se considerarmos, entretanto, as despesas liquidadas, aquelas cujos bens e serviços foram recebidos, executados, prontos para o devido pagamento, no exercício de 2025, perfaz um total de 242.379.885,74. Temos uma despesa liquidada menor que a receita arrecadada no período. Um próximo quadro, nós temos o comparativo da receita líquida arrecadada de 2024 versus a receita líquida arrecadada de 2025. Janeiro a agosto de 24, nós arrecadamos 247.524.629,95. Janeiro a agosto de 25, 265.312.710,79, ou seja, 7,19% a mais. Vamos ao próximo quadro, né? Demonstração e avaliação do resultado orçamentário, segundo o quadrimestre de 2025. Receita prevista 2025, R$ 396.910.037,22. Receita arrecadada até agosto de 2025, R$ 265.312.710,79. Despesas liquidadas até agosto de 2025, R$ 242.379.885,74. Então, nós temos um resultado positivo, né, de R$ 22.932.825,05. Então, no quadro acima, nós temos as receitas arrecadadas, que, comparada com as despesas liquidadas, resultaram um superávit orçamentário de R$ 22.932.825,05. Na sequência, né, temos as despesas liquidadas por elemento econômico. Com pessoal e encargos, que é a folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e encargos sociais, foram R$ 76.983.351,02, representando 31,76% do total das despesas liquidadas. Com material de consumo, que é material de expediente, limpeza, alimentos para merenda, entre outras, foram liquidados R$ 11.259.672,16, representando o equivalente a 4,65% das liquidações. Com serviços de terceiros, contratações de serviços, mão de obra em geral e recapeamento asfáltico, tapa-buraco, foram liquidados 30,81% das liquidações totais, que perfazem um total de R$ 74.671.844,81. Com transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, a termos de fomento, termos de colaboração e contrato de gestão, que, entre parênteses, né, são os repasses às entidades filantrópicas, creches, entre outras, no valor de R$ 40.641.197,46, perfazendo o total de 16,77% das despesas liquidadas. Com investimento, obras, veículos, móveis e utensílios, entre outros,
as despesas foram de R$ 4.794.397,77, perfazendo um total de 1,98% das despesas liquidadas. Próxima página aí, né? Com outras despesas, sentenças judiciais, juros da dívida contratada, amortização da dívida, entre outras, o total das liquidações foram de R$ 34.019.422,52, perfazendo um total de 14,03% das despesas totais. Temos um quadro na sequência que é o limite da despesa pessoal. Então, temos aí de setembro de 24, chegamos a 30,43%, outubro de 24, 29,63%, novembro de 24, 29,58%, tudo por cento, né? Dezembro de 24, 29,11%, janeiro de 2025, 30,07%, fevereiro de 25, 29,95%, março de 25, 29,57%, abril de 25, 28,70%, maio de 25, 29,44%, junho de 25, 29,63%, julho de 25, 29,42%, agosto, 28,67%. A Lei de Responsabilidade Fiscal, para o cálculo do índice de pessoal, considera o mês de referência e os 11 meses anteriores, ou seja, a base de cálculo será sempre sobre 12 meses, tendo como limite para as despesas com pessoal 54% da receita corrente líquida para o Poder Executivo. Porém, como limite prudencial, não deve ultrapassar 95%, ou seja, 51,3% da receita corrente líquida. Né? São as receitas correntes totais deduzidas transferências do Fundeb. Então, o quadro anterior mostra o comportamento dos gastos com o pessoal de acordo com a receita corrente líquida ajustada para o cálculo dos limites da despesa com o pessoal, que perfizeram o valor de R$ 371.386.437,89, considerando-se o mês de agosto de 25, como referência, fechamento do segundo quadrimestre de 25, sempre abaixo do limite, né? Quer dizer, o limite prudencial 51,3, então todos os meses estamos aí até abaixo de 30, né? Então, passando para a próxima página, nós temos, vamos falar sobre o resultado fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 4º, parágrafo 1º, aponta para a demonstração do resultado primário, resultado nominal e o montante da dívida pública. Segundo a planilha do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para apuração do resultado fiscal, temos resultado primário: receitas primárias arrecadadas menos despesas primárias liquidadas igual superávit ou déficit primário. Através dele, vemos o grau de autonomia do município. Receitas primárias arrecadadas é igual receitas, exceto receitas financeiras, amortização de empréstimos, receitas de alienação de ativos e de operações de crédito. Despesas primárias liquidadas é igual despesas, exceto juros e encargos e amortização da dívida. O resultado primário, superávit ou déficit primário, foi de 14.121.054,39 superavitário. Então, o resultado primário. Resultado nominal consiste na diferença entre a dívida fiscal anterior e a dívida fiscal atual. Representa quanto houve de diminuição ou aumento das dívidas fiscais e, através dele, vemos o indicador de endividamento público do município. O presente resultado nominal é de R$ 28.358.071,63. A dívida consolidada constitui-se no montante total das obrigações financeiras do ente,
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses, totalizando R$ 31.884.447,12. Okay? Dívida consolidada líquida. Representa o montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros, que é, entre parênteses, a disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros, o qual resultou no total de R$ 65.842.819,90 negativos, demonstrando que o município possui a disponibilidade de caixa maior que sua dívida consolidada. Na próxima página, nós temos aqui restos a pagar, processados e não processados, inscritos em exercícios anteriores, 764.106,75, cancelados até o segundo quadrimestre de 2025, 0, pagos até o segundo quadrimestre de 2025, R$ 51.976,06. Saldo a pagar em 31/8/2025, R$ 712.130,69. Inscritos em 31/12/24, R$ 13.850.790,06. Cancelados até o segundo quadrimestre de 25, R$ 374.540,42. Pagos até o segundo quadrimestre de 25, R$ 13.019.746,04. Saldos a pagar em 31/8/25, R$ 456.503,60. Então, totalizando esse quadro, nós temos R$ 14.614.896,81 de processado e não processado, cancelados R$ 374.540,42, pagos até o segundo quadrimestre R$ 13.071.722,10, saldo a pagar em 31/8/25, R$ 1.168.634,29. Em relação aos restos a pagar processados e não processados, demonstramos que em 2025 iniciaram-se com 14.614.896,81, referente aos anos 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, dos quais 13.071.722,10 já foram pagos e 374.540,42 cancelados. Okay? Então, a disponibilidade financeira em 31/8/24 era R$ 95.077.755,80. Em 31/8/25, R$ 92.852.828,87. A disponibilidade de caixa ao final do segundo quadrimestre de 24 era de R$ 95.077.755,80, sendo incluso o saldo do Linsprev, R$ 42.099.937,88. E ao final do segundo quadrimestre de 25, é de R$ 92.852.828,87, sendo R$ 46.423.651,77 de saldo do Linsprev. Virando a página, temos, logo abaixo, passamos a analisar os índices de aplicação de recursos na educação e na saúde, conforme estabelece a legislação pertinente. Então, temos o quadro das receitas apuradas para aplicação na educação. Valor da aplicação mínima obrigatória, 25%, que é R$ 47.784.237,62. Menos total da conta retificadora da receita do FPM, IPI, ICMS, IPVA e ITR, R$ 29.423.249,37.
Valor, que isso é igual, valor da aplicação mínima obrigatória com recursos não vinculados ao Fundeb, 18.360.988,25. Total da receita recebida do Fundeb, 25.526.725,13. Perda para o Fundeb, 3.896.524,24 centavos. O quadro acima demonstra as receitas para aplicação mínima obrigatória na educação, de acordo com o caput do artigo 202 da Constituição Federal, bem como a conta retificadora, que consiste nas retenções de 20% dos recursos recebidos. Então, o Fundeb, você retém 20%. Resumo consolidado das despesas realizadas no período de janeiro a agosto de 25 na educação. Despesas do ensino, recurso próprio, 22.896.759,20. Retenções do Fundeb, 29.423.249,37 centavos. Total das despesas elegíveis na aplicação da educação, que é o 1 e o 2, somando R$ 52.320.008,59. Percentual aplicado no ensino, 27,37%. Né? O mínimo é 25%. Despesa com Fundeb, R$ 26.158.307,91. Despesa com Fundeb Magistério, R$ 19.526.761,41. Percentual aplicado no Fundeb Magistério, 76,15%. Passando para a próxima página, verificamos que no período de janeiro a agosto de 25, o percentual aplicado das despesas liquidadas na educação foi de 27,37% e no Fundeb Magistério 76,15%. Passamos para o quadro de aplicação da saúde. Total das receitas base de cálculo, R$ 187.934.785,07. Total das despesas com saúde, R$ 68.618.253,50. Menos despesas vinculadas, R$ 30.871.589,28. Despesas com saúde menos recurso próprio, que é o 2 menos o 3. R$ 37.746.664,22. Ou seja, percentual de aplicação na saúde, 20,09%. Demonstramos ainda que as despesas liquidadas na saúde, no período de janeiro a agosto de 25, perfizeram uma aplicação de 20,09%. Então, aqui terminamos a demonstração, né, dos números meta fiscal do segundo quadrimestre de 2025. Então, estamos à disposição para eventuais perguntas. Bem, depois aí da explanação do secretário, Valcinir, nós colocamos aí a palavra em aberto aos senhores vereadores que têm alguma pergunta a fazer ao secretário. Com a palavra, os vereadores. Posso Pois fazer não. uso da palavra? Valcinir, mais uma vez, senhor Valcinir, né? Pois não é, Mais uma vez é uma honra participar Valcinir mesmo. dessa audiência. E fiquei muito feliz hoje, porque aumentou sensivelmente o número de vereadores presentes também, né? Maravilha, muito bom. Na reunião anterior, se não me engano, nós estávamos em 4, hoje nós estamos ao dobro, né, em 8 aqui. Então, isso também nos deixa felizes aí, Muito a bom. participação de todos. Mas eu gostaria só de fazer algumas ponderações. Nós tivemos uma diminuição em torno de 4% da despesa da receita líquida arrecadada, né? Ela foi de 11,27% no primeiro quadrimestre e é de 7,19% nesse quadrimestre.
Então, houve uma redução em torno de 4% no volume de receita arrecadada comparado ao primeiro quadrimestre. Nos índices, nós tivemos uma diminuição nos índices do pessoal com pessoal em encargos, serviços de redução do pessoal em encargos e de investimento. E nós tivemos um aumento nos itens de material de consumo, serviço de terceiro e transferências a instituições. Assim como também houve uma diminuição muito pequena também com outras despesas. Eu só volto a fazer uma ponderação que, mais uma vez, no segundo quadrimestre agora, o menor índice que foi apresentado foi o de investimento por parte da Prefeitura. No quadrimestre anterior, esse índice foi de 2,16%. E no atual é de 1,98% das despesas liquidadas. Então, a gente hoje talvez possa compreender um pouco melhor a questão que foi suscitada quando do decreto de contingenciamento. Isso é uma impressão da minha pessoa ou é uma realidade? Sobre o decreto contingenciamento? Sim, não, por isso que eu estou fazendo essa ponderação, porque, veja, o índice de investimento ele continua sendo o menor índice apresentado, né? Inclusive com uma diminuição, que antes, no primeiro semestre, era de 2,06% ou 2,16%, e hoje, nesse quadrimestre, é apenas de 1,98%. Então, sem dúvida nenhuma, o que nos dá a impressão é que, efetivamente, está havendo uma redução, em que pese ter tido um superávit da receita, mas está tendo o pagamento das despesas também estão elevados em dia, tudo certo. Então, esse contingenciamento diz respeito também à questão de investimento, não é isso? Novo vereador, doutor Marcelo. O próprio tribunal já vem nos alertando de que estamos acima dos 95%, né, das despesas empenhadas em relação às receitas. Perfeito. Então, isso daí, como diz o termo, é um alerta. Então, nós temos que segurar a máquina, temos que conter, vamos segurar a máquina, conter as despesas, e aí vimos como instrumento o decreto. Não, então, sem dúvida. Né, estamos segurando realmente. Então, eu estou dizendo assim, a compreensão que a gente está tendo, é nesse sentido que eu estou dizendo para o senhor, entendeu? Não estou criticando, não, eu estou fazendo uma observação. Entendi. A única coisa que realmente fica evidente é que, sim, o volume de investimento está sendo pequeno, realmente, né? Tá certo? Em que pese todos os esforços aí, essas questões todas da área da saúde, da área da educação, que consomem efetivamente uma grande parte do orçamento, mas eu só estou fazendo essa observação porque realmente a gente tem que prestar atenção nesse tipo de situação, até para que se evite, como o senhor disse, essa questão que é apontada pelo Tribunal de Contas, né? Então, eu só fiz questão e eu trouxe o quadro da última reunião para a gente poder fazer um comparativo, né? E isso, né? Porque achei que, particularmente para mim, eu não teria condições de lembrar de tudo. Então, a gente precisaria... Eu trouxe realmente um quadro e guardei para que a gente pudesse fazer essa avaliação. Mas a sua explanação, ela tem sido clara normalmente, né? E a gente vê aí o empenho da sua equipe e do senhor no sentido de levar aí as regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas
de uma maneira que não surja nenhum problema no futuro. Exatamente. Muito obrigado. Imagina, obrigado a você. Continua aí a palavra aberta aos senhores Essa vereadores. parte, presidente. Pois não. Senhor Valcini, muito obrigado pela explanação, e se eu estiver errado, o senhor faça a correção, por gentileza. Só para corroborar com a fala do nobre vereador Dr. Marcelo Muniz, eu acho que já pensando justamente nessa questão, que houve o decreto de contingenciação, né, pensando já nessa condição em que nós estamos passando na questão do país, né, e já pensando, por mais que nós tivemos um pequeno acréscimo, né, do superávit nosso, mas já pensando nisso, eu acho que o executivo teve esse cuidado, né, no sentido de para não extrapolar, né, vamos dizer assim, nessa questão. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Obrigado pela explanação. Não chegar num déficit no final do ano. Né? Inclusive, é histórico, né, gente? Segundo semestre, normalmente, as receitas arrefecem, né? Cai um pouquinho. Então, e mais alerta de tribunal e tudo mais, opa, vamos segurar. Para não ter um déficit, não ter um resultado negativo no final do ano, que isso é horrível, né? Eu poderia usar novamente uma palavra para fazer um... Sim. Assim, qual que seria a estimativa inicial da questão da arrecadação com o refis? Porque se hoje nós formos trabalhar no índice de 10%, por exemplo, nós vamos ter um fluxo de caixa em torno de 18 milhões de reais, não é isso? É estimativa mesmo, doutor Marcelo. Eu lembro das palavras do prefeito, né? 180 milhões. Isso. Claro, esse valor teria que ser filtrado, teria que ser visto, o que realmente faz parte da dívida ativa ali, né? Então, você partindo do princípio que 180 milhões, 10%, 18 milhões, seria muito bom receber, né? Sem dúvida. Seria por isso que eu perguntei bom. qual que é a margem de estimativa, só isso, né? Mas é que você falou estimativa, então a gente deduz aí que entre 18 milhões, 15, 16, quer dizer, isso ajuda então, bastante, lógico, né? Tá bom. Muito Mas obrigado. uma estimativa, né? Tudo que falar aqui vai ser um... Lógico. Muito obrigado. Um chute. Continua com a Peço palavra. a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador Edson. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nobre secretário. Obrigado. Alcinir, muito querido aqui nessa Casa de Leis. Obrigado. Um grande ganho aí para a administração da nossa cidade, ter sua presença. Estava até comentando aqui com o nobre vereador Wesley, quão claro ficou a explanação, a explicação, toda a estruturação aqui do demonstrativo, né? Sabemos hoje de toda a dificuldade, estamos acompanhando de perto. Às vezes as pessoas até acreditam que nós não temos o cuidado e o zelo de acompanhar, mas nós fazemos isso, né? Pelo menos eu tenho o cuidado de fazer e acompanhar para ver o desenvolvimento da cidade. Em meio a tantas lutas, tantas restrições, apontamentos, o decreto aí, a gente ainda continua fazendo um atendimento de qualidade dentro do nosso município, né? Isso é extremamente importante. Quando a gente pensa em educação, tudo que vem sendo feito, quando a gente pensa em saúde, tudo que vem sendo feito. Estava até antes falando com o nobre vereador Wesley aqui, falando justamente da saúde, né, da demanda extensa que tem o município por saúde. Eu falo assim, é algo que o orçamento não comportaria. Eu acredito que se pegasse todo o orçamento do município para fazer o investimento na saúde, não daria conta. E é necessário, né? Então, essa busca constante por recursos para o nosso município é necessária. Quero justamente pontuar aqui o posicionamento do município, do Poder Executivo, em ter essa cautela mesmo. Tendo os apontamentos, precisa dar um passo para trás, para depois avançar, que faça, que seja necessário para que a população realmente ela acabe sendo atendida na ponta e não atingida de forma negativa. Exatamente. Né? Muito obrigado pela explanação e é sempre uma alegria tê-lo aqui, viu? Obrigado, eu de coração, muito obrigado mesmo. Continua aí a palavra. De todos aí. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, eu quero agradecer a presença da vereadora Ana Paula, vereador Wesley, o doutor Marcelo Muniz, Tuti Pereira,
o Fábio, o capitão Lourenço, a Carol, o professor Edson. Agradecer também o Vinícius, que nos secretariou, o pessoal da TV Câmara. Nada mais havendo, agradeço a todos os presentes, em especial o representante do Executivo, e declaro encerrados os trabalhos desta audiência pública.